Olá, salve, salve! Bem-vindos aqui ao meu canal. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos. Tá? Lembrando, nós estamos gravando aquela playlist sobre fundamentos do agronegócio. E vamos direto para o assunto aí. Né? Qual que é o nosso assunto hoje? Nós estamos falando sobre fertilizantes. Nós já falamos da crise dos fertilizantes, da importância do Programa Nacional, que foi criado agora pelo governo em 2022, com uma política pública para até 2050. Fizemos aqui as nossas críticas, inclusive, a esse programa, e também, lógico, reconhecendo os elogios que cabem. E torcendo para que, se o governo atual for reeleito, que realmente ele se movimente para implementar esse programa e que, se houver uma troca de governo, que, por favor, né, não vão minar isso só por uma questão política, mas ao contrário, né, aproveitem a ideia, que é muito boa, e possam, na verdade, aprimorá-la. E não só porque eu tenho aqui a minha opinião, né, falei aqui das minhas críticas, mas com certeza outros professores, outros produtores, setores da área de produção, agricultores que faltou ali, né, na formação do Conselho Nacional de Fertilizantes, pessoal das cooperativas que faltou ali no Conselho Nacional de Fertilizantes, eles devem estar ali e com certeza eles devem ter ótimas contribuições também para esse plano. E hoje, o que nós vamos falar sobre fertilizantes? Sobre os fertilizantes orgânicos, ou mais importante ainda, são os fertilizantes organominerais. Afinal de contas, o que é isso? É o seguinte, você pode se utilizar de fontes orgânicas, de matéria orgânica, por exemplo, cama de frango, tá? Dejetos de suínos, tá? Dejetos de bovinos. Só que essas matérias-primas aí são, apesar de serem excelentes mesmo quando usadas somente elas podem passar por um aprimoramento na sua composição. Como? Quando a gente coloca ali no processo de decomposição delas, né, de fazer a compostagem, a gente vai inserir determinadas quantidades de nutrientes minerais. Por exemplo, a gente vai inserir fosfato, a gente vai inserir potássio, e aí nós vamos aumentar o teor desses nutrientes minerais. Então a gente vai fazer uma composição, pegar aquilo, né, que é o químico lá, que é o mineral, e acrescentar nesse processo de compostagem. O que você consegue com isso? Assim, vários benefícios. Primeiro, já de cara, você sabe que você vai aumentar a quantidade. Então você vai deixar mais fosfato e mais potássio à disposição das plantas quando você aplicar esse produto. Mas mais ainda do que isso, tá? Você pode acrescentar também, além desses macronutrientes, outros macronutrientes. Você pode acrescentar mais cálcio, mais magnésio. E você pode acrescentar também os micronutrientes. Outra coisa, você pode estudar a composição daquela matéria já decomposta, ela pura, tá? Sem acrescentar os minerais, ver os teores de nutrientes minerais que ela tem, e aí você consegue inserir a quantidade para você padronizar. Porque esse é um problema, né? A substância orgânica, ela vai sim nutrir a planta, sem problema nenhum, pode usar puro. Mas ela não tem, né? Você não tem como controlar isso exatamente. Óbvio que quando a gente trabalha com cama de frango e a gente trabalha com suínos, né, dejetos de suínos, como a própria ração é muito padrão, né, os animais também são muito padronizados, então você consegue uma matéria orgânica bem padronizada também em relação à sua composição, né, de nutrientes minerais. Mas isso não é certeza absoluta, né? Então, quando você pode fazer esse estudo e incrementar, além de aumentar a quantidade, você consegue também pôr uma padronização. Isso facilita muito para quando a pessoa vai aplicar, quando o produtor vai aplicar. Então ele consegue definir melhor as quantidades que ele tem que aplicar dessas substâncias. Bom, o que mais? Muito importante também nas substâncias é que elas colaboram muito na fixação do fosfato. O fosfato tem um problema nos nossos solos, que ele vai solubilizar e ele vai lixiviar muito rápido. Então, se você colocar uma forma mineral que ele vai demorar para ser degradado,
você não consegue ter à disposição da planta a quantidade que ela precisa, porque demora nesse processo, né, de intemperização daquele mineral. Se você colocar uma forma solúvel, ele vai embora com a lixiviação. Então, quando você coloca ele com substâncias orgânicas, né, em decomposição, já decompostas, né, que aí são essas substâncias úmicas, que nós chamamos, ele vai passar por um processo ali de fixação, né, um complexo dessa substância orgânica vai fixá-lo e ele vai ser liberado gradativamente. Tem mais uma coisa importante. Vai ser também alterado o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio. Então, a formação do amônio ele vai ficar mais fixado, tá, nessa CTC, nessas cargas negativas que tem essa matéria orgânica, as substâncias úmicas, e com isso ele vai ficar disponível mais tempo. Então, ele também não vai sofrer esse processo de volatilização tão rápido como ocorre com as fontes de nitrogênio. Tá? Lembrando esse conceito aí para quem faz um tempinho que não trabalha com isso, né? O que é esse CTC? É a capacidade de troca catiônica que tem o solo. Os solos, né, as argilas em especial, elas têm na sua superfície cargas negativas. Cargas negativas. Essas cargas negativas vão ser, né, utilizadas, vão ser úteis para fixar elementos com cargas positivas, que são os nutrientes minerais. Então ele vai fixar ali, por exemplo, o cálcio, ele vai fixar o potássio, o magnésio, e ele fixa de uma determinada forma que ele não é levado pela descida da água, ou seja, ele não vai ser levado facilmente pela lixiviação, mas é de uma forma que a planta consegue retirá-lo, porque a planta libera íons H+, no solo e faz uma troca catiônica. Então ela libera um cátion que vai se fixar na argila e ele absorve esse nutriente mineral para ela. Então essas substâncias úmicas, elas têm uma grande quantidade de cargas, né, de cargas negativas, então eles aumentam o CTC do solo. Então eles aumentam essa capacidade de fixar esses nutrientes de cargas positivas e ficam à disposição da planta conforme ela vai precisar. Então são inúmeras vantagens. Tá? Alguns dados para vocês terem uma ideia, né, da importância. Ó. Dado aqui da revista Exame, tá, pessoal? De fevereiro de 2022. Tá? Os dados de 2021 das nossas importações. O Brasil somou aí 42,5 milhões de toneladas. Um crescimento... Olha, eu tô com uma abelhinha sem ferrão aqui passando, viu? Olha ela passando ali. Tá? Mas não tem perigo não, tá? Vou tomar cuidado para não machucar. É uma abelhinha sem ferrão. Olha aí, ó. Tá participando do vídeo, tá vendo? Legal, né? Então, 42,5 milhões de toneladas, o crescimento de mais de 14%, comparando com o ano passado, sendo que 35,6 milhões de toneladas foram de produtos importados, ou seja, aumentou 19%. E aí cai naquilo que eu conversei com vocês nos outros vídeos, né, sobre o Programa Nacional de Fertilizantes. O que é a ideia? A ideia é reduzir essa importação para 45% só e ainda dar uma redistribuída entre os países. Por quê? De quem que nós somos dependentes? Lembram? Rússia e China. Cara, é lógico, vamos importar da Rússia e China, não tem problema nenhum, a gente precisa, eles são grandes produtores, Belarus também. Mas você percebe que eles não têm aquela estabilidade política, né? São países ali com ditaduras, uma certa beligerância dos seus líderes, né? Ainda estão muito apostando nessa política do canhão, do míssil, né? Do rifle, ao invés de usar a política, né, da boa vizinhança, das parcerias econômicas, né? O pessoal ainda um pouco primitivo que quer apostar nesse desenvolvimento pela conquista e pela morte, né? Então o que a gente tem que fazer? Se a gente reduzir em 40% produzindo aqui no Brasil e redistribuir, aumentar um pouquinho mais com cada um dos outros países que nós importamos fertilizantes, nós vamos diluir esse risco, tá? Então essa política pública é muito importante, que esse governo, se reeleito, se mantenha e que se for um outro,
continue e aprimore. E você, produtor rural, você das cooperativas, tem que pegar no pé ou desse governo, se ele for reeleito, para o novo ministro da Agricultura, ou se trocar de governo, que mantenha isso aqui. Tá? Vamos lá. Olha outro dado importante que está na Embrapa Suínos. Embrapa Suínos, para você ver como que nós temos um potencial enorme de já contribuir nesses 40%, né, que o plano do Estado aí, que é reduzir a importação usando de substâncias orgânicas que nós já temos, nós já produzimos e temos que fazer alguma coisa com elas, gente. Ó, percebam, o Brasil produz, tá, 8 milhões de toneladas de cama de aviário. Isso aumenta todo ano, porque nós estamos aumentando a produção. Nós aumentamos o consumo, nós temos ainda que produzir muita proteína animal para abastecer nosso mercado interno por um preço melhor e ainda temos um mundo para exportar isso. E 100 milhões de metros cúbicos de dejetos líquidos de suínos. Tá. O que a Embrapa fez? A Embrapa traduziu isso em nutrientes minerais, tá? Em NPK. O que tem nesses 8 milhões de toneladas de cama de aviário e 100 milhões de metros cúbicos de dejetos de suíno? O que representa isso em fertilizante? Vamos lá. Esses resíduos somados contêm cerca de 680 mil toneladas de nitrogênio, 660 mil toneladas de pentóxido de fósforo, P2O5, 440 mil toneladas de óxido de potássio, K2O, o que representa, agora vamos lá em percentual, tá? Dos fertilizantes que nós temos que jogar aí, desses macronutrientes, né? NPK. O que representa isso? Representa 27% do nitrogênio que nós precisamos, 21% do nosso fosfato e 12% do nosso potássio. Vou repetir, 27 de nitrogênio, 21 de fósforo e 12 de potássio, que está ali, pessoal, nos resíduos de aviário e de suínos. Só que o que nós podemos fazer? Ao distribuir isso, nós podemos enriquecer, como eu falei, com nutrientes, aplicar minerais para enriquecer esse teor de fósforo e potássio, aproveita e já enriquece de outros também, de micronutrientes, padroniza, você consegue fazer uma padronização disso. E aí nós vamos dar uma olhadinha aqui também, muito importante, recomendo a leitura de um documento, tá, produzido pela USP lá de Piracicaba, né, o berço aí da nossa agronomia. Os autores são a Vanessa Cristina Caron, o Jonatas Pereira Graças e o Paulo Roberto Camargo e Castro, tá, pessoal, que fizeram um livrinho legal, didático. Se você é preguiçoso, letra grande, tá? Muito bem, desenhos legais para você entender. Recomendo muito essa leitura, recomendo aí para os meus alunos, que vão falar sobre o efeito das substâncias úmicas, tá? Principalmente ácidos úmicos e fúlvicos. Então vamos lá. Então, como eu falei, primeiro, né? Você já vai aumentar essa capacidade de troca catiônica. Você fixa os nutrientes minerais, por exemplo, o fosfato, e ele vai sendo liberado mais lentamente, de forma com que a planta não perde isso. Você vai colocar no solo, ele não vai lixiviar, ele vai ficar ali à disposição. Então você está aumentando a eficiência de absorção e economizando na quantidade que você está colocando ali. Só que tem mais, tá? Essas substâncias, além de aumentarem a absorção dos íons, por todo esse efeito que ele coloca no solo, tá, gente? Já foi constatado em pesquisa também que eles incrementam a respiração e a velocidade das reações enzimáticas nas raízes. Raiz é um ser vivo. Ela precisa respirar. E para quem não sabe, para quem é mais da parte de administração e da parte econômica ou jurídica, né, porque tem advogados que acompanham aqui o canal também, já que eu trato de assuntos jurídicos do agronegócio, mas a planta ela realiza as mesmas respirações bioquímicas que nós realizamos. Então você está lembrado aí das cadeias que você tem? Tá? De glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Então isso que ocorre, você advogado aí que vai na academia malhar, né, quando o professor lá da academia está explicando os processos de ATP, ciclo de Krebs que ocorre na tua musculatura, então planta precisa disso também. E o que acontece? Essas atividades aí do ciclo de Krebs,
elas são aceleradas, ou seja, a planta consegue liberar mais ATP dentro dela e a raiz consegue crescer mais. Tá? Outro fato importantíssimo, já que aumenta essa atividade enzimática e a produção de energia na raiz, a raiz cresce mais. Então ela consegue se aprofundar mais. Só que tem um efeito similar ao hormônio, que é a auxina. Então essa raiz ela ramifica mais. Tá, Tarcísio, o que significa isso? É o seguinte, quanto mais uma raiz se aprofunda e mais ela ramifica, ela está explorando um volume de solo maior. Então, primeiro, ela vai absorver mais água, ela vai ser resistente ao estresse. Entende? Porque quanto mais ela aproveita o solo, mesmo que esteja um período sem chuvas de estiagem, tem alguma água no solo. Tem alguma água que a planta consegue tirar, mas ela precisa fazer a raiz chegar até esse filmezinho de água que fica ali nas partículas do solo. Fica um filmezinho de água imperceptível para o seu olho, mas a planta consegue lá absorver. Só que ela tem que fazer a raiz chegar lá. Então, quanto mais raiz se espalha, ela consegue absorver isso. E também, tá, gente? Ela melhora a absorção, porque aumentando o volume, ela consegue absorver mais água, e ao absorver água, ela absorve mais nutrientes. Então, mesmo em solos mais pobres, ela tende a explorar melhor a fertilidade do solo. Ou seja, é um ganha-ganha, tá? E aí tem um outro lado. Tem um outro lado, gente. O que você vai fazer? Você vai gerar etapas, né? Você vai aumentar a industrialização. Então você vai estar agregando valor, você vai gerar pesquisa, você vai criar bolsa para pesquisador, você vai criar lojas, as lojas vão vender isso, indústria. Cara, entra na internet, procura aí organominerais, você vai ver quantas empresas brasileiras, não é só multinacional, empresas brasileiras estão desenvolvendo esses organominerais líquidos, inclusive líquidos, porque pode ser utilizado para adubação foliar. Então nós vamos aumentar a criação de empregos, a geração de recursos, e esse dinheiro, inclusive, que a gente gasta com exportação, ele diminui o volume de importações, então a gente vai diminuir a quantidade de dinheiro que a gente vai mandar para fora do país e começa a gerar emprego aqui e dinheiro para os nossos empresários, para os nossos empreendedores. Então, meu amigo, organominerais, se você é empreendedor, você é de cooperativa, comece a pensar essas grandes cooperativas, né, que tem já a produção de suínos, que tem a produção de aves, que já tem a cama de frango, já tem os dejetos, comece a pensar na criação de indústrias de organominerais em escala industrial. E isso é viável, os estudos estão provando. É o Brasil aí, do agronegócio, na ponta. Cada vez gerando mais riqueza para o país, para o seu povo e sustentável. Quem gostou, deixa um like, compartilha. Um abraço!